Olá, é muito importante que a população tenha essa ciência, né? E isso, inclusive, já está sinalizado na estrada, que no trecho ali, próximo de perto da Salgadeira, até ali perto da curva da Mata Fria, existe possibilidade de queda de bloco ali na estrada. É lógico que essa possibilidade fica gravada em algumas épocas do ano. Quando que essa possibilidade é aumentada? Essa possibilidade é aumentada nos primeiros meses de chuva posterior à seca. Isso porque durante o período de seca, a rocha ela resseca, igual um bolo que se estiver na casa da gente, ele dá aquela ressecada e começa a rachar. A rocha também, ela vai ressecar e ela tende a se fragmentar um pouco mais em períodos de seca muito intensa. Porém, quando vem as primeiras chuvas, essa rocha ela hidrata, ou seja, ela fica encharcada de água. Isso faz com que o peso dessa rocha aumente e por isso aumenta essa possibilidade de queda de bloco. A queda de bloco era quando um pedaço ali daquele paredão se solta e cai para a parte de baixo, né? O que seria ali o recuo daquele paredão. A gente tem que imaginar que aquelas rochas que estão ali hoje formando paredão, elas já recobriram todo aquele vale do Rio Claro, já recobriram a região de Cuiabá, e pouquinho em pouquinho, ao longo de milhões de anos, elas vão indo recuando. Nós já tivemos outros processos de queda de bloco em Chapada, como por exemplo a queda de bloco que teve em 2008 na Cachoeira do Véu de Noiva. Então ali na região do Portão do Inferno especificamente, nós estamos tendo ali registros, né, de várias quedas de bloco. Esses registros podem ser indício de que pode estar para ocorrer uma queda maior, inclusive, porque quando vai soltando a rocha, né, a rocha vai quebrando, às vezes ela solta um pouquinho, solta outro pouco e às vezes por fim solta o bloco maior. É como se fosse quando algo está para queimar e a gente começa a escutar aquele barulho na casa, ou algo está para quebrar e a gente começa a escutar aquele tec-tec. Na natureza, no caso da queda de rocha, em vez de ser o barulho que eu citei agora, a gente vê esses primeiros soltar de alguns blocos, o esfarelamento da rocha em alguns lugares, então é possível identificar isso. Bom, o que pode ser feito ali? Ali primeiro precisa ser feita uma análise para identificar se tem uma possibilidade de uma queda maior. Esse é o primeiro ponto. Se for para ser feita alguma intervenção, é lógico, precisa seguir todos os critérios, né, para uma intervenção naquela área. Ali é uma área em que o Estado e o ICMBio tem que estar em diálogo sobre quais que seriam os melhores caminhos. E é lógico, a gente pode passar uma orientação geral também para a população de, nesse trecho ali da estrada, dirigir com muita atenção e em baixa velocidade. Que por acaso, se vir a ocorrer uma queda de bloco dessa, que consiga frear a tempo, consiga desviar. Então isso é muito importante, principalmente nas semanas que forem semanas mais chuvosas. Então fica o alerta para a população. Para o poder público em geral, o que é muito importante que o governo do estado faça é criar uma equipe técnica permanente de prevenção a desastres, de políticas ali de monitoramento de áreas de risco. Isso o Estado deveria ter essa equipe já, isso está dentro da Lei de Proteção e Defesa Civil, porém hoje o Estado não possui essa equipe técnica, o que faz com que não só a área de risco do Portão do Inferno, mas inúmeras outras áreas de risco que nós temos no Estado hoje, não sejam devidamente acompanhadas, monitoradas, para evitar perdas maiores. Então a gente precisa que o governo do Estado tome essa ação, né, que faça essa ação de criar essa equipe técnica permanente, com servidores concursados, que consiga criar uma memória técnica, que consiga desenvolver uma política que é uma política de Estado, que é a de proteção e defesa civil. Então a gente precisa sim ter cuidado com aquela área, precisa acompanhar, monitorar, mas se lembrar que áreas de riscos não é só ali, nós vamos ter inúmeras outras áreas de risco. Inclusive, se construir a nova estrada, na nova estrada terão pontos que serão provavelmente áreas de risco também, pelo que indica o trajeto. Então não elimina as áreas de risco. O que a gente consegue fazer é monitorar e tentar prever ou fazer as intervenções necessárias, né, para evitar que desastres aconteçam, mas isso necessita necessariamente de estudos técnicos e de uma equipe permanente dentro da Defesa Civil para fazer esse tipo de ação. Mas a população
pode ficar um pouco tranquila que ali não tem um risco tão grande assim. Tem um risco de queda, é lógico, se afetar vai ter um prejuízo, mas, por exemplo, se a gente comparar o risco ali da pessoa de ter um problema com a queda de bloco ou um risco de acidente na estrada, o risco de acidente é ainda maior em outros trechos. Então, não é um motivo para desespero propriamente, mas é um motivo para preocupação, para a gente tentar, sim, ver a forma adequada para resolver esse problema e conseguir encontrar soluções para garantir o máximo de segurança para a população.